Aprendi que a vida, apesar de bruta, é meio mágica. Dá sempre para tirar um coelho da cartola. E lá vou eu, nas minhas tentativas, às vezes meio cegas, às vezes meio burras, tentar acertar os passos, sem me preocupar se a próxima etapa será o tombo ou o voo. Gente, essa é uma frase do jornalista, dramaturgo e escritor brasileiro Caio Fernando Abreu. E é com ela que nós começamos mais um Lado a Lado. E hoje vamos falar sobre um assunto que tem preocupado muita gente, a febre amarela. De acordo com o Ministério da Saúde, desde julho do ano passado, foram 464 casos confirmados, sendo que 154 pessoas morreram devido à doença. Além disso, foram recebidas 1.626 notificações neste período de pacientes com suspeita de febre amarela. Os órgãos de saúde descartaram 684 casos e 478 ainda estão sendo investigados. E para falar um pouco sobre essa febre amarela, prevenção, sintomas, vacinas, tirar as nossas dúvidas, que nós vamos receber aqui os médicos infectologistas, o Dr. Ricardo Santaella Rosa e o Dr. Arlindo Schiesari Júnior. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês que já estiveram aqui no nosso programa. E é um prazer recebê-los, sobretudo no momento onde as pessoas ficam preocupadas, tensas, por conta daquilo que elas escutam. Às vezes a doença não está nem perto delas, não é? Mas o fato de ver muito pela televisão fica todo mundo apreensivo e assustado. Como é que é o cenário real disso tudo? Hoje, a pergunta eu faço para os dois. Né? Nós aqui, moradores de Catanduva, aqui da nossa região, como é que a gente devemos realmente estarmos atentos, nos preocuparmos? Como é que a doença está bastante distante da gente? Posso começar? Deixa eu começar então. Bom, Beth, é o seguinte, o que a gente tem visto, na verdade, assim, a nossa região, essa região norte do estado, uma boa parte do estado de São Paulo, ela já é uma região chamada região sentinela para a febre amarela, né? Região de alarme, de alerta para a febre amarela. Então a gente já tem sendo vacinado, nós estamos vacinando a população há mais de 20 anos, mas exatamente há 20 anos, em 1998, nós começamos a vacinação da febre amarela aqui na região. Por conta dessa situação, da possibilidade de ter casos que na época, na década de 1990, começou a ter alguns casos de macacos na região, principalmente mais ao norte do estado, macacos com febre amarela e que morriam. Tivemos até um ou outro caso positivo de febre amarela humana na época, e isso mobilizou todo o estado para fazer essa vacinação. E a gente foi vacinando, está vacinando, e com o tempo vai aumentando um pouquinho essa população vacinada. Nós estávamos chegando perto de Sorocaba, mais ou menos isso, né, Arlindo? Sorocaba, Piracicaba, para cá estava sendo vacinado. Entendi. Mas a parte de baixo não, né? Já não vinha sendo vacinada há muito tempo. Não começou a vacinação. Então, região de Campinas para São Paulo, litoral, não estava fazendo essa vacinação. Porque eles achavam que não era importante na época, porque não tinha história de macaco, não tinha nada disso. O que acontece é o seguinte, eu estava até discutindo antes de começar. Provavelmente, o que tem acontecido é que a febre amarela é o que a gente chama de uma zoonose. Zoonose é uma doença entre animais. O homem entra de gaiato, na verdade, hoje em dia. Porque quem transmite febre amarela é um mosquito que transmite para o macaco. Um outro mosquito pica o macaco infectado e transmite para outro macaco. Isso fecha um ciclo que a gente chama de zoonose. E esse mosquito que transmite para o macaco, geralmente é um macaco da selva, macaco silvestre. Né? E esse mosquito é um mosquito que está na selva. Não é um mosquito urbano. Não é o Aedes. Ele não é urbano, ele não é da cidade. Não é urbano. Não é o Aedes aegypti, é outro mosquito, chama Hemagogos. E tem um outro também, Sabete, são dois mosquitos diferentes. O que está acontecendo, até conversando com alguns veterinários do estado de São Paulo, o que está acontecendo é que eles estão calculando que nós estamos vivendo uma grande epizootia. Epizootia é epidemia em animal, de uma doença em animal, de febre amarela nos macacos. Mas só nos macacos? Só nos macacos. Só nos macacos. Só nos macacos. E essa epizootia está se alastrando. E isso não dá para você aferir, porque o macaco está na selva, é difícil você ter essa vigilância. Macaco não pode ser vacinado. Tem outra história, aí não vou chegar lá. O problema é que essa epizootia se espalhou. Aí tem várias explicações. Uma delas, talvez uma mutação do vírus da febre amarela.
houve uma mutação desse vírus. Quer dizer, o vírus foi se modificando. Modificando e ficou mais agressivo para os macacos. Outra coisa que a gente não pode minimizar são os desastres ecológicos. Uma coisa que está sendo muito estudada e muito falada é o desastre de Mariana, né? Da Samarco, aquela coisa toda que alastrou todo aquele problema lá em Minas Gerais, Espírito Santo, e aquilo lá promoveu um desequilíbrio ecológico a favor dos mosquitos. Então, houve uma proliferação de mosquito. Nossa, gente. E aí a coisa começou a pegar. Então, você tem o vírus circulando entre os macacos e mosquito picando os macacos. Então, você vai ter uma epizootia, como se fosse uma epidemia. Então, é epidemia de macaco. De macaco. De macaco por hora. O que está acontecendo é isso nos macacos. Entendi. Tem uma questão também que é importante, assim, que são dois ciclos, né, diferentes, que às vezes a população confunde, vê as pessoas sendo infectadas e acha que a febre amarela está circulando nos centros urbanos. Então, na verdade, a chamada febre amarela urbana, ela foi já erradicada desde a década de 40. Mas existe o risco, justamente pelo que o Ricardo tem falado, de reurbanização. Então, para a gente falar que apesar das vacinas, tudo, existe o risco, porque nós temos uma população suscetível ainda, nem todo mundo é vacinado, e temos um vetor extremamente adaptado que é o Aedes aegypti. Então, enquanto na região silvestre a gente tem outros mosquitos, né, o hemagogos e tudo mais, na região urbana o Aedes, ele é muito apto a esse tipo de transmissão. Então, existe esse risco de reurbanização. E é o que a gente está vivenciando essa questão na Grande São Paulo, né? Porque, então, uma região que não vinha recebendo vacinação de rotina, justamente por ser uma região extremamente urbana. Claro, né? E pela lógica não haveria necessidade. E agora acho que por tudo que nós temos passado, especialmente na região sudeste, eu acho que são políticas de estratégias preventivas que vão ter que ser repensadas. Por exemplo? Essa questão da vacinação, talvez ser mais universal. Essa questão que o Ricardo tem falado do controle de mata, né, da vigilância dos primatas. Agora, por exemplo, quando se fala em matas, né, que o vírus ele é silvestre e não é urbano, quer dizer, o vírus é mais silvestre hoje do que urbano. Quando você tem a dengue, eu quero saber a semelhança que existe. A dengue sempre se fala para você deixar os terrenos limpos, as margens de rios limpos, enfim, tudo que tem na cidade de mato para ser bem cuidado. A febre amarela, o vírus da febre amarela é a mesma coisa. Esse mato urbano que tem, ele também pode ajudar a proliferar o vírus ou não? Não tem nada a ver? Olha, o vírus, para o vírus não tem diferença. A diferença é o vetor. O vírus tanto faz na mata quanto no urbano, o vírus é o mesmo, o estrago é o mesmo. Entendi. O vetor é que é diferente. Certo? Porque como na mata você tem o hemagogos ele prefere sangue animal. Mas se o ser humano entra em contato nesse ciclo do macaco, o hemagogos também pica o ser humano. Ele faz isso. Aí é aí que há a transmissão. Então, quando é que o ser humano está pegando febre? Como o Marlindo disse, a febre amarela urbana já está há mais de 50, 60 anos erradicada. Nós não temos realmente. Todos esses casos de febre amarela que nós estamos tendo, que tivemos aqui na região, está tendo em São Paulo... em Mairinque, né? Mairiporã, não é Mairinque, tudo isso aí é febre amarela silvestre. Nenhuma delas foi o Aedes que transmitiu. Isso é importante. Nenhuma delas foi... Todas elas foram pegas, né? Seres humanos que pegaram, por exemplo, na orla, na mata, ou de macacos que se infectaram na mata e foram para o centro urbano. Por exemplo, eu no início do ano estava na praia. Aí eu vi pelos informes, né, que a partir do dia 25 toda a Baixada ia ser imunizada, vacinada. Porque por conta da proximidade ali, dos morros, das matas, porque ali tem a Serra do Mar, né, que ainda tem menos, mas ainda tem a Mata Atlântica, justo. Isso aí é uma região que obrigatoriamente de risco. É porque até então não tinha casos em macaco naquela região. Então agora tem. Como a epidemia nos macacos está proliferando, né? Então você está aumentando a área de macacos infectados.
Então chegou naquela região. A febre, só desculpe interrompê-los, a febre amarela, ela também tem a mesma lógica da dengue, ou seja, o verão é uma estação mais apropriada para a sua proliferação, ou ela pode ocorrer durante todo o ano? Porque a dengue, é exatamente nessa época de chuva que ela é mais perigosa, que os números aumentam de casos, etc. No caso da febre amarela, é a mesma coisa ou não? Na verdade, na região silvestre é perene. O ano todo? É o ano todo. Porque o hemagogos está adaptado à região silvestre, ele não precisa tanto dessa questão de água limpa, um lugar quente, úmido, para eclosão de um monte de ovo. É diferente. É diferente, é um pouco diferente, né? Agora, você tinha perguntado até antes, essa questão da comparação de dengue e febre amarela, a dengue, o vírus dengue, o único hospedeiro é o ser humano. A febre amarela é o macaco. E a gente acidentalmente entra em contato com essa região. Qual que é o grande risco? É justamente, por exemplo, eu me infectar numa região, seja por turismo, trabalhando na região ali silvestre, e vir infectado para a cidade, o Aedes se contaminar, me pica, e começa então a picar outras pessoas. Isso. E aí entra aquela questão toda. O Aedes, que a gente voltou a conversar sobre isso, quer dizer, é um mosquito extremamente adaptado, porque ele tem, hoje na região urbana, populosa, essa questão da limpeza ambiental, dos cuidados domiciliares de criador, que ainda é uma batalha muito, né, contínua, né, uma questão de educação permanente, quer dizer, tudo isso favorece que essas arboviroses. Entendi. E a febre amarela não fica atrás. A vantagem aí é que nós temos a vacina já bem estabelecida, por isso que eu digo que a gente tem que reforçar essas políticas de estratégia de prevenção justamente em cima de uma coisa que funciona e que a gente tem à mão, né? Agora, falando em vacina, né? Eu fui ver a minha carteirinha. Eu tomei a vacina na febre amarela por conta que uma vez eu fui para um país e que exigia, então eu tive que tomar. Aí eu fui lá no meu passaporte, fui ver, né? Venceu agora em janeiro, né? Eu falei, e agora? Aí eu perguntei para um amigo meu, médico em São Paulo, ele falou, não, e mudou, depois eu fui checar. Na hora que eu vi, eu já entrei no Google, entrei no site do Ministério da Saúde. No Ministério da Saúde, eles estavam dizendo que mudou o protocolo, que a Organização Mundial de Saúde, que o Brasil passou, a partir de 2014, a adotar o mesmo protocolo da Organização Mundial de Saúde, que é o de, uma vez vacinado, vacinado para sempre. É assim? Como é que funciona? É assim. E essa vacina, queria que vocês comentassem também, dessa vacina fracionada. Aí é um pouco diferente, mas a vacina que a gente toma aqui, que é a de dose plena que a gente chama, essa vacina é uma dose só, está mais do que definido isso hoje, uma dose só dá imunidade para o resto da vida. Isso é uma grande vantagem, né? Essa vacina fracionada, o que está sendo usado agora em São Paulo, essa vacina fracionada é uma estratégia focada no momento. Né? Para que ela serve? Por que fracionada? Porque não tem vacina para todo mundo. Você tem que diminuir, tem que fracionar a dose para poder vacinar todo mundo. Só que essa vacina fracionada, que ela é dada, na verdade, 1/10 do valor normal, do que a gente toma aqui, essa vacina fracionada ela dá uma proteção razoável, muito boa, aliás, por até 6, 7, 8 anos. Então, ela é utilizada para momentos. Então, agora no momento em São Paulo, na grande São Paulo, está vivendo um momento de uma episootia grande de macacos com casos humanos, uma epidemia, está tendo uma epidemia de febre amarela. A gente não tinha febre amarela desse jeito, está tendo. Só em Mariporã teve mais de 100 casos. Exato, né? Exato. Então, uma cidade menor, um pouco menor que Catanduva, 100 casos de febre amarela com 25, 23 mortes, quer dizer, é um absurdo. Então, é uma epidemia isso. Então, nesse momento, para bloquear, eles faz estão essa fazendo fracionada. Aí, no futuro, né, quem tomou essa fracionada, se quiser, vai tomar uma outra dose para depois... Essa fracionada, ela já se encontra disponibilizada nos postos de saúde? Lá em São Paulo, aquela Lá região. em São Paulo. Aqui nós estamos dando a dose plena. Aqui quem for tomar vai tomar a dose plena, a dose integral. E quem pode tomar a vacina? Tem restrição? Por exemplo, criança, idoso, que já passou de uma determinada idade, pessoas que têm algumas patologias, a vacina restringe ou ela não tem contraindicação? A vacina, isso é uma questão bem importante, porque ela é composta de vírus vivos. São vírus atenuados, meio dormentes, mas são vírus vivos. Então, existem algumas contraindicações que são bem estabelecidas. Por né? exemplo? Então, primeiro, só para deixar claro, vacinação, esquema vacinal de 9 meses
né, de idade a 60 anos, quem tomou uma dose de vacina nesse período se considera imunizado. Agora, as populações especiais que possam ter problema de imunidade, comprometimento imunológico, essas pessoas têm contraindicação porque o vírus é vivo. Então, quem a gente considera população especial? As gestantes, né? Portadores de doenças que diminuem a imunidade, como por exemplo o HIV, pessoa com HIV que tinha imunidade baixa, pacientes que fazem tratamento para algum tipo de câncer, né, com quimioterapia. Entendi. Enfim, qualquer situação de um médico estabelecer o diagnóstico para aquele indivíduo que ele tem um problema de imunidade, ele deve sempre consultar se ele pode ou não tomar essa vacina, né? Agora, em situações extremas, por exemplo, em casos de epidemia, às vezes você consegue até antecipar um pouco a vacina para 6 meses, né? Para crianças até mais novas. Mas, e acima de 60 anos, também tem que se avaliar o risco-benefício. Então, é um idoso, que a gente sabe que tem a imunidade um pouco, né, senil, ou que tem maior risco de complicação da doença, se de repente ele vai frequentar uma área que está tendo um surto, alguma coisa assim, talvez valha a pena tomar, mas tem que ser uma coisa bem balanceada. Entendi. Então, Entendi. Agora, por exemplo, a dengue, você tem um caso de dengue na cidade, eu me lembro quando você era o nosso diretor de vigilância epidemiológica, você cerca aquele lugar e vai lá e protege as pessoas, etc. No caso da febre amarela, eventualmente, se tiver um caso, é preciso também circunscrever essa região e vacinar as pessoas que ali moram? É assim que funciona? Os suscetíveis, né? Os que não foram vacinados ainda. Então é um bloqueio tão forte quanto, ou até mais, né? É muito semelhante porque o combate aí é o vetor. O combate é o Aedes. Né? O vírus está aí de gaiato, o combate é o vetor para a gente. Né? Então, o vetor, se você tem um caso de febre amarela, significa que naquela região tem vetor com febre amarela. Então, nós temos que fazer o máximo possível para bloquear. E pessoas não vacinadas. E pessoas não vacinadas. Na dengue, na questão da vacina, nós não temos ainda, então não se faz isso. Mas para a febre amarela, você faz todo o bloqueio e faz a vacinação também. Entendi. Agora, essa questão, e voltando um pouco à questão dos macacos, né? Que isso que me intriga. Tem alguma prevenção nesse sentido? Quer dizer, nós sempre vamos ter, por fato do Brasil ser um país muito rico do ponto de vista da sua vegetação, etc., e outros países também têm, né? Se a gente pegar Canadá, se a gente pegar países que têm florestas grandes e imensas e preservadas ainda. Lá também tem, nesses países que tem essas... Quer dizer, existe isso ou isso é próprio de um país tropical? Esse clima tropical nosso, né, de ser praticamente... Nós temos pouco inverno, né? Ele é um elemento que favorece e ao mesmo tempo, existe alguma iniciativa hoje, através da ciência, que possa bloquear a proliferação desse vírus através dos macacos? Então, é lógico que é uma doença realmente tropical. Né? Porque, depende do vetor, certo? Você não vai ter um vetor, por exemplo, numa tundra no Canadá, porque o clima não permite. Você não vai ter mosquito ali, né? Se bem que o que está acontecendo com esse aquecimento global, né? A gente tem visto, por exemplo, casos de doenças tropicais começando a atingir a região do Mediterrâneo, né? Sul da França, sul da Itália, sul da Espanha, já tem casos de dengue. Né? Já tivemos casos de dengue na Alemanha. Então, são coisas assim, que esse clima tropical, essa mudança de clima, realmente aquecimento... Que é planetária, né? Que é no planeta todo. Você vai começar a ter esquentou mais a Terra. São casos né? ainda esporádicos, mas tem. Mas no caso específico da febre amarela agora, a gente não tem fora desses locais. É um clima, é uma doença tropical, por conta do vetor. Que o vetor é o mosquito que se dá bem nessa região. A questão do macaco está sendo começada, está se discutindo essa questão do macaco. Porque, na verdade, nós não temos no Brasil, por exemplo, uma vacina disponível para macaco. Não temos. Essa vacina humana serve para o macaco? Tem que ser feito trabalho, tem que ser feito pesquisa testes, sobre isso. etc. Já tem alguns estudos sobre isso, fora daqui, tudo. Já tem gente falando da possibilidade. Sim. Mas ainda não está no norte. Uma possibilidade seria, se a gente tivesse uma vacina, talvez seja interessante você vacinar aqueles macacos que vivem mais na região periurbana ou urbana. Por exemplo, nos grandes parques,
o próprio bosque, por exemplo, né? Os zoológicos. Em São Paulo você tem aqueles grandes parques no meio da cidade, tudo. Claro, né? Que, aliás, aí daria para você... Estavam fechados, não sei se foram reabertos. Aí daria para você, por exemplo, catalogar os macacos, vacinar. Agora, como fazer essa campanha de vacinação de macacos no meio da floresta? No meio da floresta. Nem o Tarzan ajuda. Nem o Tarzan ajuda. O que você fala? Eu ainda considero... Essa é uma outra estratégia, mais trabalhosa. Mas nós temos bem estabelecida a questão da vacina humana. Sim. Então, eu acho que é uma questão de... É bom frisar bem isso, né? Exatamente, quer dizer, nós temos a questão... Aí, essa questão de ter ou não vacina para todo mundo tem que ser discutida. Claro. Será que daqui para frente vale a pena selecionar populações? Ou é melhor fazer uma vacinação mais universal? Né? Não, e outra coisa também, são alguns estados mais afetados, né? Estado de São Paulo, se não me engano, Minas, né? Que parece. Enquanto, né? Rio de Janeiro agora também, o região sudeste, mas Espírito Santo também, tem que lembrar que esses macacos, por Beth, enquanto, esses macacos, esses primatas, eles são migratórios. Puxa. Não fica só na região. Então sobem, eles descem, então... Mas a questão é de orientação para a população. Por exemplo, eu sei que eu vou para uma área de risco, né? Primeiro, conhecer o que é área de risco, entender, tem risco ou não tem. E se preparar. Vou pescar. Vou pescar. Eu vou pescar lá no Pantanal, sei lá. Vai para algum lugar. lugar. Se vacinar. É claro. Então, essa questão do esclarecimento, de campanha, né, de educação populacional, e isso envolve tanto a sociedade civil como as esferas governamentais. Eu acho que é todo mundo, como a gente trabalha para a dengue já. O Brasil, antes da gente chamar intervalo, já que nós estamos falando de vacina, nós temos produção no Brasil ou é tudo importado? Não, né? Produção. O Instituto Butantan produz ou não? Butantan, Manguinhos, né? Instituto Manguinhos, parece. Mas esses Manguinhos de onde é? Do Rio? Rio de Janeiro. Do Rio, né? Vacina aqui no Brasil da Fiocruz, vacina no Brasil é top, né? De linha, assim, de ponta mesmo, o programa de imunização no Brasil, no geral, não só a febre amarela. Agora, por que o estoque, por exemplo, o estoque de vacina, ela tem um período curto de vencimento? É por isso que não pode ter um estoque grande? Tem validade. Tem validade? Né? Tem validade. Ah, tá. Isso às vezes compromete essa questão. Claro. E a questão também é a questão econômica, né? Se você não tem febre amarela, por que você vai ficar fazendo vacina? Claro. Agora, a situação que, né, já que está tendo... A história é o seguinte, a gente, eu acho que foi uma subdimensionamento do perigo da epizootia, certo? Da epidemia no macaco. Entendi. A gente não tinha como fazer esse controle, acho que se subdimensionou. Porque... É diferente, né? O Alindo falou assim que você tem macaco para tudo quanto é lado. Tem, e a difusibilidade da febre amarela no macaco é diferente do dengue, por exemplo, no ser humano, por características do vetor. O hemagogos é um vetor que voa 8, 9, 10 quilômetros. O Aedes não voa mais que 300, 400 metros, 500 metros. Nossa. Então o hemagogo ele pula. Né? Ele não depende muito de muito macaco pertinho. Então ele vai se difundindo, então esse macaco, essa epizootia vai se espalhando. Né? Então nós vamos ter, eu também advogo isso que o Alino fala, vacinação é universal. E agora, nós temos, aparentemente seria uma facilidade agora, porque é dose única. Eu não preciso mais a cada 10 anos ficar fazendo reforço, então... talvez eu não precise investir tanto, né? É claro, aí você vai pegando dose quem vai única, nascendo. Exatamente. Né? Você põe lá você coloca a febre amarela como uma das vacinas obrigatórias da criança de 1, 2 anos. A dose única né? Você já não tem a tríplice? Né? Já é? Então quando nasce já tem. 9 meses. 9 meses, a partir de 9 meses. Bem, nós vamos fazer um breve intervalo. No próximo bloco, perguntas dos nossos telespectadores aqui, para os nossos especialistas, a respeito de todas as dúvidas que se tem nesse assunto. Um minutinho e nós já voltamos. Seja em casa ou no campo, na balada ou na cidade, água mineral Palmares está em todos os lugares. Eu bebo e você bebe porque é de qualidade. Todo mundo tá bebendo água mineral Palmares. No inverno ou verão, não importa a estação, Palmares em qualquer ocasião. Aposto que você não encontra outra igual. Palmares, a sua água mineral. Água mineral Palmares.
Preste atenção neste comunicado. A Justiça Eleitoral convoca os cidadãos de Catanduva para realizarem o cadastramento biométrico obrigatório. O cidadão que não comparecer terá o título de eleitor cancelado e ficará sujeito a vários impedimentos, como tirar CPF, passaporte ou obter empréstimos em bancos públicos. Compareça já à Central de Atendimento ao Eleitor, localizada ao lado da Estação Cultura. Leve comprovante de residência recente e documento de identidade oficial com foto. Mantenha seus documentos em dia e evite aborrecimentos. A digital de cada um faz a diferença. A Clínica Odontológica Bianchi é especializada em tratamentos cirúrgicos, como cirurgia bucomaxilofacial e implantes. Tratamentos estéticos como clareamentos, facetas de porcelana e lentes de contato. E os melhores tratamentos ortodônticos. A Clínica Bianchi está localizada na Rua Manaus, 825 Centro. Telefone 3522-0095. A ACE traz para Catanduva, no próximo dia 8 de março, a palestra O Catador de Sonhos, com o renomado palestrante Geraldo Rufino. Para mais informações, ligue 35 24 9844 ou acesse acecatanduva.com.br. No dia 8 de março, às 19h30, no Salão Social do Clube de Tênis. Valores especiais para associados ACE e estudantes. ACE, juntos somos mais fortes. Empresário, cuide de sua empresa e deixe a saúde do seu funcionário com a gente. Além de programas e palestras de prevenção nas empresas, a Unimed Catanduva oferece o melhor hospital, os melhores médicos especialistas, o melhor laboratório. Consulte nosso plano empresarial, o melhor e mais acessível. Com saúde, sua empresa cresce. Ligue 3531-3119. Unimed Catanduva. Voltamos aqui ao segundo bloco para esse programa tão esclarecedor, tão importante, na verdade, uma prestação de serviços para você que está em casa, nos acompanhando, que nos acompanha com muita frequência, com o Dr. Ricardo Santaella, Dr. Arlindo Júnior, que nos trazem importantes informações a respeito da febre amarela, né? Embora Catanduva, graças a Deus, ainda nós não tenhamos nenhuma epidemia, mas é importante sempre a prevenção, a precaução, a gente estar tendo conhecimento, porque quando a gente tem o conhecimento, tem informação, a gente também sabe se cuidar melhor. Então vamos ouvir as perguntas das pessoas que a nossa produção ouviu pelas ruas. Vamos lá. Por que está tendo tanto caso de febre amarela no Brasil? E aí? É isso que a gente estava conversando. O que está acontecendo, na verdade, é uma epidemia nos macacos, coisa de alguns anos para cá, e por contiguidade, por contato esporádico, acaba tendo caso humano. Né? Sim. Mas ressaltando que esses casos todos são casos que não são de febre amarela urbana, quer dizer, não se pegou na cidade, se pegou na região periférica da cidade, região periurbana, em contato com macacos da mata. O que está acontecendo por enquanto é isso. Próxima pergunta aí. O que é vacina fracionada? Já falamos aqui, falamos, né, Arlindo? A vacina fracionada, isso tem que ficar bem claro que às vezes o pessoal pensa também que porque fracionou não tem potência. Na verdade, a eficácia é a mesma.
O que difere é que quando você fraciona a vacina, o tempo, a durabilidade da vacina é menor, mas não sua eficácia. Então, é uma eficácia que gira em torno aí de 6 a 8 anos, que é um momento suficiente para tirar daquela situação de crise, de epidemia. Mas essas pessoas que tomaram a vacina fracionada, elas posteriormente deverão tomar a dose integral da vacina. Ah, tá. É como vocês disseram, dura de 6 a 8 anos. Exatamente. A próxima. A febre amarela tem cura? A E febre aí? amarela tem cura. Essa é Na uma boa verdade, pergunta que nós não falamos, né? Exato. Só que é uma doença grave, né? Na verdade, a febre amarela é assim. De cada 2 pessoas que pegam o vírus, uma fica doente. Tem uma pessoa que não fica doente, pega o vírus, mas não fica doente. Acontece isso em todas as doenças infecciosas, mais ou menos. Mas na febre amarela, praticamente 50% fica doente, 50% não. Desses que ficam doentes, não é todo mundo que vai ter a febre amarela grave, né? A febre amarela mais grave, que na verdade a febre amarela grave é uma porcentagem de talvez uns 25% a 30%. Que vai ter a febre amarela grave, que é uma doença que afeta principalmente rim, fígado e pulmão. Uma doença grave nesse sentido. Diferentemente da dengue, que afeta mais o fígado, né? Não é isso? A dengue é um quadro mais sistêmico e mais, assim, dá um problema mais vascular, que a gente chama, né? De permeabilidade capilar, dá choque, daquelas coisas colapso todas. circulatório. Colapso circulatório. A febre amarela não, afeta, daí uma hepatite grave, dá uma insuficiência renal aguda grave e pode dar lesão pulmonar grave também. Além de pegar outros órgãos, mas principalmente esses 3. Aí ela fica grave. Aí a letalidade chega a 30%, 40%, certo? Se a gente pegar esses dados que você falou no começo do Ministério da Saúde, a gente vê que a letalidade é alta. No estado de São Paulo, nós estamos aproximadamente com 200 e poucos casos de febre amarela humana e pelo menos uns 25%, 30% de óbito. Então, o que é alto. Que é bastante alto. Né? Bastante alto. Então, é uma doença assim. Agora, ela tem tratamento e tem cura. Sim. Só que não tem um tratamento específico, não tem um antibiótico, é um vírus. Então, você tem que tratar, geralmente trata entre... Vamos supor, se a pessoa está mais fraca, tem uma anemia, está com as suas deficiências imunológicas baixas, tudo, ela é mais suscetível a isso? Tende a ser. Tende a ser. Como para qualquer infecção, né? Se a pessoa ficar suscetível a ter complicações, né? Só um detalhezinho que o Ricardo comentou de tratamento, não existe um tratamento específico contra o vírus. Assim como é para dengue, febre amarela não tem, né? Existe um suporte clínico. Mas, por exemplo, está sendo estudado atualmente medicamentos que tratam de hepatite C parecem ter ação contra o vírus da febre amarela. Para a hepatite C, esses novos medicamentos têm uma taxa de cura muito alta, acima de 90%. Olha que beleza. Quem sabe, né? Também não sirva para esses pacientes que adoeceram, a gente conseguir algum benefício. E o tipo de hepatite que dá é a C? Não. Não, é outra coisa. Porque tem hepatite B e hepatite C. Mas a hepatite da febre amarela é da febre amarela. É outra coisa. Não tem nada a ver com isso. Não. É que, na verdade, o vírus da hepatite C, ele é da mesma família que o vírus da dengue, da febre amarela e da zika. É da mesma família. Então, já está sendo estudado esse teste, por exemplo, de uma droga que chama sofosbuvir, da hepatite C, que a gente já está dando para hepatite C, para a zika. Está dando muito bom resultado para a zika. E agora estamos começando a estudar em febre amarela também. Que beleza. Né? Então, é uma possibilidade, né, Arlindo? Talvez a gente consiga. Um tratamento que usa para um vírus, de repente, funcione para outro. São as evoluções da ciência, né? As descobertas. Ainda bem que existem, né? Nossa, pelo amor de Deus. Tem mais pergunta aí, pessoal? Eu tomei várias vacinas, mas eu não lembro se eu tomei a da febre amarela. Eu devo tomar novamente? E aí, como é que faz? Pessoal que não tem as carteirinhas lá. Sem comprovação, aí o ideal é que se tome a vacina, né? Tomar. É difícil, olha, eu falo isso lá do pessoal, difícil o infectologista falar, não faça prevenção, né? Ele esqueceu, como o caso dele. Ele não lembra mais se ele tomou. Se ele tomar de novo, então, quer dizer, faz tempo que ele, certamente, se ele tomou, já faz tempo, para ele não lembrar, né? Acontece alguma coisa se ele tomar 2 vezes? Existe um problema na vacina da febre amarela, que por ser uma vacina de vírus vivo, tanto que a gente não pode ter o vírus atenuado, que o Arlindo falou, significa que o vírus está vivo, não está morto, mas ele não provoca doença, ele provoca só imunidade. Só que em algumas pessoas, ele pode dar doenças, por exemplo, se a pessoa for imunodeprimida, como o Arlindo colocou no começo, aquele elenco de pessoas que não poderiam tomar. Entendi. O problema é que tem casos descritos de superdosagem de vacina que pode dar complicação.
Teve uma época, 2009, nós tivemos um auê de febre amarela aqui na região, teve uma campanha de vacinação muito grande, porque começou a ter casos de macacos em Santa Fé, Fernandópolis, aquela região lá mais para o norte. Então, houve uma mobilização nessa região muito grande de vacinação. Então, teve casos de pessoas que, por exemplo, tomavam vacina lá teve casos até curiosos assim, em Fernandópolis, tomava outra vacina em Jales, vinha correndo, tomava outra em Rio Preto e vinha então tomar 3, 4 para poder se reforçar. Não aconteceu nada, mas isso teve... Isso quer fazer prevenção. Mas isso é perigoso, né? Claro. Teve casos, por exemplo, teve um caso conhecido em Campinas na época, uma senhora morreu de febre amarela da vacina, né? Mas isso é muito raro. Né? Isso não contraindica a vacinação de jeito nenhum. Então, se esse rapaz não tomou a vacina ou não lembra de tomar, vamos supor que ele tenha tomar outra dose, não vai acontecer nada. É melhor tomar. Tá vendo? Tá respondido. Tem mais perguntas? Qualquer pessoa pode tomar vacina sobre a febre amarela? Isso também nós já respondemos, né, Arlindo? Então, a indicação é a partir de 9 meses de idade até 60 anos. Como a vacina tem vírus vivo, né, ainda que um vírus atenuado, que a gente fala, mas populações especiais que têm imunidade baixa, gestantes, pessoas com doenças crônicas importantes, né, neoplasias, né, câncer, HIV, lúpus e uso de medicamento, qualquer situação que baixe a imunidade deve evitar a vacina. Né? É claro que se a pessoa tem dúvida, mas será que eu tenho baixa imunidade ou não, ela deve procurar o seu médico, né, o serviço de saúde, para fazer essa avaliação e aí daí decidir então se tem indicação ou não de ser vacinada. Tá. Agora, uma pergunta que eu acho que para deixar as pessoas em casa tranquilas. Que tipo de sintomas, que às vezes as pessoas vão viajar, pode voltar às vezes com uma dor de estômago, com uma dor de cabeça, com náuseas, com alguma coisa, falar, ai meu Deus, eu acho que eu estou com febre amarela. Você sabe, o povo é muito sugestionável, né? Já visto o que aconteceu em São Paulo há algumas semanas, o desespero da população para tomar a vacina. Eu já tinha retornado ao trabalho, acompanhando os noticiários locais lá, via o povo se batendo, quebrando, arrebentando o portão, tudo. Então, eu queria que vocês assim deixassem essas informações, para as pessoas se tranquilizarem também, né? Porque não é tudo que tem, às vezes, um sintoma no corpo que necessariamente pode ser a febre, né? Então, os sintomas iniciais são muito comuns a uma série de doenças infecciosas, principalmente essas doenças chamadas arboviroses, né? Dengue. Então, é muito dor no corpo, febre, dor de cabeça, dor nas juntas, nas articulações, dor na muscular, né? É muito comum isso, cefaleia, tal, dor de cabeça. Então, isso é muito comum inicialmente. Aliás, uma boa parte de pessoas que têm febre amarela tem esse quadro inicial e acaba nem se fazendo o diagnóstico, que a doença vai embora, né? Quando ela complica, que é aquela segunda fase da febre amarela, que aí pega o rim, o fígado, né? Aí a gente tem o nome de febre amarela por isso, porque dá aquela icterícia, dá aquele amarelo do olho, dá uma hepatite e dá um amarelo do olho, isso que chama febre amarela. Então essa é uma doença, é um sintoma já mais característico, já é uma coisa mais grave. Mas na maioria das vezes são esses sintomas gerais, que mesmo que tenha esses sintomas gerais, a pessoa tem que procurar a sua unidade de saúde, o seu médico, o serviço de saúde qualquer, para diagnosticar outras coisas, inclusive, né? Fazer diagnóstico diferencial. Pois não. E tem uma questão, aí vem a questão da história da pessoa também, né? Sim. Se ela foi vacinada, é muito pouco provável que ela tenha febre amarela. Ela pode ter esses sintomas que lembram febre, dor no corpo, mas ela sabe que foi vacinada, então, aí já fica... Ou que tenha... É que nem eu, que fui lá conferir minha vacina. E a situação epidemiológica, né? Por exemplo, eu começo a ter febre, dor de cabeça, mal-estar, que pode ser dengue, ou pensar na febre amarela. Eu não lembro se eu tomei vacina ou não, mas eu estou numa região que está circulando o vírus entre os macacos, em que os seres humanos estão sendo infectados acidentalmente, como em Mariporã, né? Não estou, talvez não seja. Não que não vai procurar o médico, mas sim, para não criar aquele pânico, né? Que qualquer febre, agora é febre amarela, também não é assim. Exato, também não é assim. Gente, nosso programa está quase finalizando aqui, esse segundo bloco. Quais as recomendações que vocês deixariam para o pessoal de casa que está nos assistindo, uma mensagem tanto de tranquilidade, porém, uma tranquilidade para também ter os cuidados necessários que temos que ter quando a gente se depara com um problema dessa envergadura, né? Assim,
Tudo que a gente tem que pensar em relação à doença transmitida por mosquito tem que envolver o mosquito, obviamente, o vetor, tá? Por mais que a gente não tenha febre amarela na região urbana, mas trabalhar isso constantemente, isso tem que fazer parte da cultura brasileira. Nós vivemos num país tropical em que o Aedes, né? Então, tem que o pessoal temos aprender... Aedes, temos Zika, temos chikungunya, temos febre amarela. E um vetor que transmite tudo isso. Então, esse trabalho preventivo de olhar dentro da sua própria casa, em busca de criadouro, fazer uma ronda semanal atrás desses criadouros e combater efetivamente esses criadouros dentro de casa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a questão da vacina. Febre amarela é uma doença extremamente prevenível graças à vacinação. Então, eu sou uma pessoa que frequenta regiões de transição, em que faço ecoturismo, em que trabalho, eu sou seringueiro, eu tenho que mexer na borracha na região silvestre. Vacine-se antes. Dê pelo menos 15 dias, né? Que é o tempo de... Isso, para poder... Informe-se, né? Não faça tudo assim, sem né, planejamento, ainda mais na situação que estamos vivendo hoje. Então, procure se informar sobre o seu estado de saúde para saber se pode tomar vacina. Se não puder tomar, tem que se prevenir. Repelente, evitar contato com região endêmica, né, onde está tendo circulação do vírus, evitar essas regiões. Se puder vacinar, vacine-se e sem esquecer de cuidados de casa. Porque apesar de ser um círculo urbano, quer dizer, o círculo silvestre, pode acontecer de entrar o vírus. Manter a casa limpa e bem cuidada é fundamental, né? Isso já aproveita para ajudar a prevenir contra as outras arboviroses também. E sem ter medo também de dar visita. Eu estava em casa essa semana do carnaval, chegou a visitadora da dengue. Eu fiz questão, abrimos tudo para ela olhar. Não é? Então, perguntei, olha, se eu tenho um pouquinho d'água, o que eu ponho? Ponho um pouquinho de quiboa, que é a melhor coisa, segundo ela, né? Ou quiboa ou cloro. Então, quer dizer, é importante a gente também não ter receio. Os agentes são profissionais que nos ajudam, nos auxiliam e nos orientam, não é? Perfeito. Então, assim, a vacina é super importante, é o que a gente tem de melhor de prevenção. Então, a gente sempre orienta a população, né? Ainda mais com esse pânico que foi gerado, de primeiro, porque não é assim, vou lá tomar vacina. Ver se tem indicação se pode tomar essa vacina. Justo. Né? Especialmente se for visitar uma área onde tem circulação do vírus. Lembrando que uma dose é o suficiente, não é? E não esquecer o dever de casa, como você falou, né? Porque apesar de a gente não ter o vírus circulando, mas é preciso que a gente crie esse hábito preventivo. Não esperar a coisa acontecer, ferver, muita gente morrer. Nós vivenciamos recentemente a epidemia de dengue aqui, né, para que as medidas sejam tomadas. Então, essa conscientização que é importante. Ótimo. Ricardo, só para finalizar, as suas orientações finais, e também queria só agregar uma pergunta. Campanhas educativas, como ele falou, são muito importantes. Quer dizer, o próprio Ministério da Saúde poderia fazer uma campanha permanente. Nós temos mania no Brasil de fazer uma campanha por 15 dias, por 20 dias, por 30 dias, achando que isso é suficiente. E no caso, como você disse, essas doenças, nós sempre vamos conviver com elas, em função de sermos um país tropical. Sim. Então, precisamos também sempre conviver com campanhas educativas, né? Sim, sem dúvida alguma. Isso ali colocou toda a necessidade, o que é importante no controle, não só da febre amarela, mas de todas essas outras arboviroses, né? E essas campanhas educativas são fundamentais. A gente sempre viu que, desde que seja uma campanha bem feita, isso surte efeito, né? Eu queria só aproveitar para falar uma coisa em relação à vacina como um todo. Porque eu não sei se nós perguntamos tudo aqui, né? Mas fica à vontade. Nem tem a ver muito com a febre amarela, mas tem a ver com a questão da vacina, porque tem me preocupado muito, já conversei até com a Arlindo sobre isso. A gente está tendo um movimento muito grande, né? E não só na população, não estou em Catalunha, no mundo como um todo, inclusive, mas também até em profissionais de saúde, inclusive médicos, do movimento da antivacina. Não sei se você já ouviu falar isso. Já ouvi falar isso. Isso é um absurdo. E isso prolifera nas redes sociais que nem isso é um absurdo tiririca. Tão grande, quer dizer, e tem médico falando isso, né? Isso para mim tinha que ter um problema, o CRM tem que fazer alguma atitude em cima de médico que faz isso, porque ou não é médico ou faltou na aula de vacinação. Porque não é possível ter uma campanha anti-vacina, fazer um processo anti-vacina que, se é uma das principais armas, se é uma coisa que mudou a história da humanidade em termos das doenças infecciosas, são duas coisas muito grandes, são as vacinas e os antibióticos. São duas armas fantásticas contra as doenças infecciosas. Isso mudou o perfil de doença no mundo, né? E a gente tem ainda muita restrição, tem gente fazendo restrição. A vacina, dizem que a vacina faz isso. Vacina
quando indicada, quando bem indicada, ela é fundamental. Então eu acho que é muito importante que a gente preste atenção nisso, principalmente em Facebooks da vida, redes sociais, que é necessária a vacinação quando bem indicado. Isso é muito importante para nós. Bem, olha, são 2 excelentes profissionais que nós temos aqui em Catanduva o privilégio de tê-los atendendo e cuidando da nossa população. Não é qualquer cidade que tem 2 especialistas nessa área de infectologista do calibre e da qualidade, tanto o doutor Arlindo quanto o doutor Ricardo. E esses esclarecimentos que eles nos trouxeram aqui nesses 2 blocos, eu espero que tenha ajudado muito vocês em casa a pegar em tudo isso e fazer disso uma prática rotineira e cotidiana na vida de todos nós. Prevenir, cuidar da sua casa, deixar tudo limpo, né? Saber que quando vai para um lugar de risco precisa ser vacinado e sempre procurar orientação nos postos de saúde da nossa cidade, que certamente nesta área será bem supervisionado e bem orientado. Gente, muito obrigada, doutor Arlindo, muito obrigada, Ricardo, pela presença aqui no nosso programa, foi muito importante. No último bloco, nós estamos indo lá no bosque conversar com o pessoal para mostrar essa relação que se tem com os macacos. Não saia daí, fique conosco, nos acompanhe nesse finalzinho do nosso programa. Paulinho, Centro de Higienização. Você leva seu carro e nós cuidamos de tudo. Lavamos, polimos e cristalizamos. Fazemos inclusive pequenos reparos de pintura e, se necessário, temos o nosso famoso martelinho de ouro. Somos o primeiro da região a fazer reutilização de água. Aqui, nós cuidamos do seu carro com sustentabilidade. O Núcleo de Saúde e Qualidade de Vida, Rafael Repiso, oferece treinamento funcional para adultos e crianças, danças, musculação e personal training para todas as idades. Atendemos pelo Plano PAI, APOESP, Plano Assistência Familiar, Caminho de Luz, especializado na melhor idade. O Núcleo de Saúde e Qualidade de Vida Rafael Repiso está localizado na Rua Rio Grande do Sul, 567. Telefone 3041 2080. Um novo conceito em saúde e qualidade de vida. Palmares está em todos os lugares. Eu bebo e você bebe porque é de qualidade. Todo mundo tá bebendo água mineral Palmares. No inverno ou verão, não importa a estação, Palmares em qualquer ocasião. Aposto que você não encontra outra igual. Palmares, a sua água mineral. Água mineral Palmares.
E nós viemos aqui no Bosque de Catanduva mostrar um pouco os macacos bugios, né? Bugio, né? Isso, bugio. E eu estou aqui com a Sandra, que é veterinária já há quase 20 anos aqui no Bosque. Ela que conhece, eu ainda perguntei para ela se os macacos reconheciam a voz dela. Ela disse que sim. Não só reconhece a voz, como a conhecem também, tem familiaridade por tantos anos de convivência. Eu estava ainda há pouco conversando com o Dr. Ricardo Santaella e o Dr. Arlindo Júnior a respeito da questão da febre amarela. Certo. Até por conta da preocupação que as pessoas têm, dos receios, dos medos. Por isso que nós resolvemos vir aqui no Bosque, para mostrar para as pessoas que o macaco, ele não é transmissor. Isso. O macaco é vítima do mosquito da febre amarela. Vamos falar um pouco a esse respeito, Sandra? Então, o macaco, ele é considerado o nosso sentinela, né? Ele é muito sensível à febre amarela. A maioria dos macacos que contraem a febre amarela, eles vêm a óbito, né? E eles funcionam como sentinela porque a gente consegue, através do macaco, perceber que a febre amarela está chegando na gente. Né? Então, é assim, se não tivessem os macacos, quando a gente visse, já teria um monte de gente já doente. Né? Com os macacos, eles proporcionam para a gente essa experiência, né, que é ruim para eles, mas para a gente é bom. Eles quase são animais que protegem o ser humano, porque eles avisam com antecedência, olha, é preciso tomar medidas porque está nos afetando. Isso, exatamente. A gente pode chamá-los de guardiões nossos. Olha só. Né? Graças a eles a gente consegue saber, está chegando, precisa aumentar o controle, aumentar a vacinação, tomar mais cuidado. Entendi. Eu tenho aqui uns números, a quantidade de casos de febre amarela no Brasil, macacos que não são transmissores, eles são vítimas, não só da doença, mas também, infelizmente, da população. Segundo dados da Subsecretaria de Vigilância, o Estado do Rio já contabiliza 131 macacos mortos. Desse total, gente, 69% tinham sinais de ataques humanos, pessoas que apedrejavam os macacos, que espancavam os macacos, ou mesmo que os envenenava e os queimava. Quer dizer, isso é uma crueldade terrível, né? Como se isso fosse livrar as pessoas da febre amarela. Inclusive no Rio de Janeiro nós temos um mico-leão, né? Que está um programa para evitar a extinção e estão matando os mico-leões. Que são macacos. São os macacos, uma os raça de... É raça que fala? É uma espécie. Uma espécie, desculpe, isso, uma espécie de macaco. Isso. Então, assim, é um absurdo fazer isso com os macacos. Até em Sales eu já tive relato de que estão fazendo isso também. Já mataram macacos. E isso é crime ambiental, né? É crime ambiental, sujeito à prisão, inclusive. Exatamente, né? Sujeito à prisão. É um negócio muito sério. Muito sério. E ineficaz. Né? Justo. Não vai prejudicar a população nossa, na verdade. Em vez de defender, vai prejudicar. Porque o macaco, como você mesmo disse, ele sinaliza que a doença pode estar na sua cidade ou na sua região. Isso. Se você extingui-lo, se você matá-lo, você vai perder essa referência. Isso, exatamente. Agora, aqui no Bosque, por exemplo, nós temos, aqui está lindo, aqui nós estamos na frente do bugio. Tem 4 bugios aqui. Que lindo, um ficou até de ponta cabeça. Agora eles foram se esconder. Olha só, agora eles estão lá no fundo, né? Mas eles estavam aqui na frente. Olha lá que bonitinhos. Cada vez mais eu me convenço de que nós somos descendentes. Cada vez que eu vejo um macaco, eu me convenço que nós somos descendentes. Né? Que a teoria darwiniana é correta, né? Mas enfim... não há risco nenhum de visitantes, podem continuar vindo para o bosque, podem, sossegadamente, isso é importante também. Sem problema. O bosque não, assim, para começar, ele fica numa área isolada de matas, né? Então, assim, é quase impossível de a febre amarela chegar aqui nesses macacos. Ela pode chegar se vier alguém doente, uma pessoa doente, de febre amarela, que o mosquito vai picar e passar para eles. Né? Ao contrário do que eles acham, que é só o macaco que vai passar para a pessoa. A gente pode ser esse vetor para o macaco. Exatamente. Né? No nosso caso. Exatamente. Então, o bosque está de portas abertas, não há risco nenhum. E
e os macaquinhos estão esperando. Exato, e as crianças gostam de vir Elas aqui, adoram, de ver os macacos. Aqui você tem o bugio, que é uma espécie, e tem o qual macaco outro? prego e o sagui de tufo preto. Ah, você Temos tem os três, três e todos espécies. eles têm esse cativeiro aqui deles, tudo. Isso, cada um com o seu, né? A gente tenta ambientar o melhor possível para eles. Né? Olha ele aqui, olha ele aqui. Olha lá, Flávio. Pega ele lá, que bonitinho. Mas ele estava de ponta cabeça, fazendo graça pra gente até agora há pouco. É uma fêmea? É uma fêmea, que é a loirinha. E você estava me dizendo também que é importante, porque as pessoas às vezes têm um cuidado tão grande com... Tem gente, embora tenha uns estúpidos, infelizmente, desculpe o termo, que judiam e até levam à morte os macacos, mas grande parte da população é carinhosa, e é preocupada. Isso. Você aqui, eu até falei para você, para explicar para as pessoas que eles estão aqui no cativeiro, mas porque eles nasceram aqui, Isso, esses nasceram aqui. Os pais vieram por problemas assim de ambientais mesmo, né? Tiveram problema, tiveram que vir para o zoológico. E hoje o que nós temos aqui são os nascidos no zoológico. Nascidos no zoológico. Nascidos no Quer zoológico. dizer, se você soltá-los, muito provavelmente eles até não vão sobreviver. Não vão sobreviver. Porque eles não têm defesa para isso. Agora, o interessante é que diante desse episódio que nós tivemos de muita morte de bugios, por conta da febre amarela mesmo, agora está se procurando os que estão em cativeiro para participarem de programas para procriar, para poder fazer soltura desses animais. Para repovoar as nossas matas que estão porque senão fica em extinção. Isso. Fica extinção, né? E isso a gente não pode deixar. Nós já temos tantos animais, tantas espécies que não só de macacos, que foram extintos por conta da brutalidade humana, que a gente não pode deixar isso perpetuar, né? Isso. Você gostaria de ter mais alguma recomendação, Sandra, que você gostaria de deixar aqui? Respeite os animais, respeite os macaquinhos e todos os animais que nós temos, que se forem respeitados, nenhum vai acabar num cativeiro por impossibilidade de voltar à natureza. Exatamente, porque mais uma vez reafirmamos, eles não são transmissores da febre amarela. Quem transmite a febre amarela é o mosquito. E se o mosquito picar o macaco não resiste, porque ele não tem essa capacidade de defesa e acaba morrendo. Então, por isso mesmo que é importante todas as recomendações que os médicos disseram ainda há pouco nos dois blocos anteriores, a gente tem que levar ao pé da letra, né, Sandra? Isso. Obrigada, bom trabalho aí para você, parabéns pelo seu trabalho à frente do Bosque. E nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, espero que tenha valido, acredito que sim, para vocês em casa, pegarem essas orientações, colocarem em prática, porque é sempre bom a gente viver num ambiente saudável e com a convivência salutar com os nossos animais. Não tenhamos medo, o que nós temos que ter é as orientações necessárias para nos precavermos. Fiquem com Deus, uma excelente semana a todas. Obrigada mais uma vez pela sua audiência. Estamos retomando aí os programas, todos eles inéditos a partir de hoje. E na semana que vem nós voltaremos aqui no nosso Lado a Lado com o Beth. Continue com a programação da Nova TV.